a Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e também em questões do Oriente Médio, além de ser colaboradora do Instituto Brasil-Israel, a quem a gente agradece demais pela participação. Karina, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Muito obrigada pelo convite. Pois é, várias notícias para a gente analisar. Quinto dia de confrontos, uma intensificação dos ataques, das respostas de Israel. Mas assim, pontos que precisam ser destacados: registro de lançamento de foguetes do Líbano para Israel. Hoje, sirenes, inclusive, indicaram disparo de mísseis no norte de Israel, na cidade de Haifa, algo que não tinha acontecido até agora. E há o receio e preocupação de muitos analistas e também, naturalmente, de Israel, com a possibilidade de entrada de outros países e atores nesse conflito. Fala-se no Líbano, Irã, Síria, além desses outros grupos terroristas. Há indicativos, há sinais de que isso possa acontecer, de que essa guerra possa aumentar? Outros países poderiam participar? Que leitura é possível fazer nesse momento? Obrigada novamente pelo convite, boa noite. Eu não vejo a entrada de outros países no conflito neste momento, por questões, né? Primeiro, as consequências de uma entrada, né? E as circunstâncias que esses países se encontram. O único país que neste momento teria condições de travar uma guerra contra Israel seria o Irã. Isso do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. O Irã, né, também tem bomba atômica, é um país que tem um exército muito forte e que teria condições econômicas de custear uma guerra contra Israel. Mas o Irã está ciente que, entrando em uma guerra contra Israel, também teria que enfrentar os Estados Unidos neste conflito e outros atores internacionais que não eles não conseguiriam lidar com esses demais atores, além, né, de Israel, que já tem um exército muito forte e já tem uma capacidade militar realmente excepcional. Então, eu vejo a atuação do Irã a partir destes outros grupos, né, como o caso do próprio Hezbollah, que já tem efetuado ataques na região norte de Israel. No caso do Líbano e da Síria, especificamente, a Síria, em primeiro lugar, é um país que, visto a sua guerra civil, que já dura desde 2011, né, já dura mais de 10 anos, não teria capacidade, né, é um Estado considerado que não tem as capacidades nem institucionais, muito menos militares, de se organizar para enfrentar uma guerra contra Israel. Então, a Síria realmente é um Estado que não tem mais condições de travar uma guerra tradicional. E o Líbano também é muito fraco em comparação com Israel militarmente, então eu não veria uma atuação direta do exército libanês. Existem muitas, né, consequências ao se entrar em uma guerra tradicional. Então, por isso que no século XXI a gente vê bem menos guerras tradicionais de exércitos contra exércitos e mais guerras, né, assimétricas, guerras entre países e grupos, né, grupos paramilitares, grupos terroristas, grupos criminosos. Então, como nós vemos agora no caso do Hamas e do Hezbollah, Jihad Islâmica, então é mais difícil uma guerra interestatal neste contexto, né, mas obviamente só a entrada do Hezbollah e o financiamento do Irã, né, de maneira indireta na guerra, já causa um estrago muito grande, né, e um perigo grande a Israel. Bem, a gente está conversando com a Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais e também em questões do Oriente Médio, além de ser colaboradora de um site especializado nessas questões. Agora a pergunta é do analista da Jovem Pan, Karina, José Maria Trindade. Zé, sua vez. Então, o Zé daqui a pouco vai formular a pergunta dele. Cláudio Dantas, então. Cláudio, sua vez. Karina, boa noite, bem-vinda ao Pingo dos Is. Como é que você avalia justamente, a gente mencionou mais cedo aqui, um dos fundadores do Hamas fazendo aí um apelo internacional pela Jihad, né, para que se unam nesse combate aí aos judeus, ao povo de Israel e à própria existência de Israel. Você acha que isso pode ter a capacidade de insuflar outros focos de conflito em outras partes do mundo? Isso pode gerar uma reação do Hamas em cooptar mais apoio nesta guerra contra Israel? Nós tivemos a informação também de que esse ataque de Israel também contou com a ajuda de mercenários. Então, me parece que esse grupo terrorista está dedicado a um conflito
que pode perdurar por mais tempo. Qual a sua avaliação? Obrigada pela pergunta. Realmente, né, o Hamas, ele se utiliza muito da internet, das redes, das mídias sociais para conseguir angariar apoio, né? Eu não acredito inicialmente em uma expansão, né, das ações terroristas em outros pontos do mundo. Eu acho que o foco é bem direcionado a Israel neste momento, então eles vão continuar nesses esforços, mas eles precisam angariar o apoio internacional no sentido realmente das ideias, da ideologia, né, do que o Hamas propaga em termos, né, dos seus princípios e dos seus objetivos, que, vamos lembrar, né, o princípio primordial do Hamas é a destruição de Israel, né, inclusive a destruição de Israel enquanto Estado judeu, né, por isso que eles querem a destruição de Israel. Então, eles precisam angariar, né, vamos dizer assim, a simpatia da opinião pública internacional. Então, eles se colocam como defensores da causa palestina, se colocam como defensores, né, do povo palestino, representantes do povo palestino, e com isso vai angariando, né, o apoio internacional das pessoas que se comovem, é claro, e tem que se comover com a questão civil palestina, mas lembrar que o Hamas não representa a causa palestina, né? O Hamas é um grupo terrorista, então ele não representa a causa palestina, ele é um grupo fundamentalista islâmico, ele é ditatorial, então ele mantém as pessoas que vivem em Gaza também sob um regime muito duro, né? Um regime de uma ditadura, de uma autocracia, né? Então, assim, o Hamas ele vai tentar ao máximo possível se colocar na bandeira de soldados da liberdade, a partir de um discurso decolonial, da luta contra o opressor, da luta contra a colonização, de forma a ganhar a opinião pública internacional. Então é assim que o Hamas ele atua e é assim que ele vai continuar fazendo a sua propaganda. Essa é uma área que o Hamas ele é muito hábil, então a gente não pode esquecer disso. Inclusive, né, já em Israel está sendo, né, amplamente divulgado que o Hamas vai começar a divulgar essas imagens, né, frutos dos contra-ataques de Israel, então postar imagens que comovem mesmo as pessoas, de crianças, de idosos, de homens e mulheres sofrendo, né, com os ataques de Israel, de forma a comover mesmo a comunidade internacional. Então isso é algo que nós temos que também tomar cuidado, porque são imagens fortes que nos comovem, mas nós temos que relembrar da ação mesmo que o Hamas muitas vezes atua, né, de forma também a que esses ataques acabem afetando ainda mais os civis palestinos, né? Então realmente é um ponto que o Hamas atua nessa esfera. É muito clara essa atuação para angariar esse apoio internacional. Verdade, inclusive com ataques de bandeira falsa para imputar a culpa a Israel. A gente quer agradecer demais a participação da Karina Calandrin, especialista em relações internacionais, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News, ajudando a gente a entender muitas nuances e os ingredientes desse conflito. Karina, muito obrigado, boa sorte a você e até uma próxima. Obrigada, boa noite.